Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Nosso lema, você sabe, é mais emprego e menos impostos. E hoje temos a grata satisfação de entrevistar no Palácio do Governo do Estado de São Paulo, mas é um secretário de Estado, João Carlos Meireles, que eu acho que pode nos colocar a par do que a Secretaria desenvolve e como ele nos pode auxiliar nesse processo de desenvolvimento do setor de serviço no Estado de São Paulo. Boa noite, Meireles. Boa noite. Muita alegria estar aqui com vocês e com meu amigo Roberto. Meireles, eu gostaria de iniciar perguntando para você, apesar de ser uma grande satisfação você estar aqui na assessoria do governador do Estado de São Paulo. Você é uma pessoa que a gente conhece, preza muito, uma pessoa realizadora e a gente sente exatamente essa necessidade de realização nos dias de hoje, né? Então, eu gostaria de saber, Meireles, o que você vai poder realizar nessa época como assessor do governador do Estado? Roberto, a missão que o governador me pediu para vir desempenhar no governo, em função da experiência que eu já havia desenvolvido durante 4 anos como secretário da Agricultura e Abastecimento, e depois mais 4 anos como secretário de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia, é exatamente trazer essa experiência de articulação, de participação dentro do governo, para que a gente pudesse maximizar as ações de um governo que é realmente o governo de um Estado com dimensões enormes. O Estado de São Paulo, em termos de população, é maior do que muito país, é maior do que a Argentina, em termos de população. Nós temos 4 milhões de habitantes, a mais do que a Argentina inteira, só no Estado de São Paulo. E temos um PIB, um Produto Interno Bruto maior. E isto faz com que os instrumentos de ação do governo, ou seja, as suas secretarias de Estado, seus institutos, suas fundações, suas autarquias, sejam extremamente complexos. E é preciso que se articule a ação destas entidades para que você maximize a prestação de serviço. Ou seja, um pouco é o lema que você mencionou no início, né? Que é exatamente fazer cada vez mais com menos dinheiro e com mais qualidade e com menos tempo. Então, é um pouco isso para articular ações, por exemplo, de saúde e de educação. Não são coisas separadas. A saúde, uma coisa é você atender num posto de saúde uma pessoa que precisa de atendimento. Outra coisa é você prevenir a saúde através de um processo nas escolas, na educação. Uma coisa é você construir um modal de transporte, uma rodovia, uma ferrovia, ou qualquer coisa desse tipo, como um fato isolado. Outra coisa é integrar isso num processo de desenvolvimento. Meireles, exatamente nesses aspectos de integração, de ter a articulação entre uma secretaria e outra, que é uma coisa que a gente sempre viu muita falta no governo do Estado de São Paulo. Esse papel, você acha que é possível cumprir devido às grandezas que a gente tem, como você falou, um Estado que é do tamanho da Argentina, articular como se fosse um ministro da Argentina com outro ministro, né? Você vê condições de fazer essas articulações? Eu acho perfeitamente possível. Em primeiro lugar, dada a qualidade dos secretários de Estado. Ou seja, você tem, na verdade, são secretários de Estado com status de ministros e com uma responsabilidade imensa, com enormes orçamentos financeiros, alguns deles com um enorme conjunto de funcionários de responsabilidades. A educação, por exemplo, cobra o Estado de São Paulo inteirinho, todo o Estado, a saúde cobra o Estado de São Paulo inteiro, a segurança pública cobra o Estado, e assim por diante. Ou seja, todas as nossas secretarias com metas absolutamente importantes. Por exemplo, nós estamos hoje, a grande meta em termos de saúde pública com relação ao saneamento, porque uma coisa depende da outra. Hoje, água de qualidade e esgoto tratado são elementos de saúde. E a meta do governador Geraldo Alckmin é de que você, até o ano de 2020, você tenha
saneamento 300%. O que quer dizer 300%? Não é 3 vezes mais do que o possível. É 100% de água coletada e tratada e distribuída para 100% das residências do estado de São Paulo inteiro. 100% do esgoto coletado e 100% do esgoto tratado. Significa que você vai ter rios não poluídos, você vai ter um ambiente adequado e, evidentemente, você vai melhorar as condições de saúde. Secretário. Por que é possível fazer isso? Porque nós temos hoje um quadro de secretários de altíssimo nível e um comando muito direto do próprio governador Geraldo Alckmin, que é um homem extremamente dedicado, especializado e profundo conhecedor das coisas de São Paulo. Luiz, eu gostaria de colocar uma pergunta, secretário, porque eu vejo que uma das coisas que eu vejo muito importante para o Estado de São Paulo é a divulgação do Estado de São Paulo se mostrar. Vou lhe dar um exemplo. Na segurança, o Estado de São Paulo é o que tem o menor índice de criminalidade do Brasil. É verdade. No entanto, o São Paulo aparece como uma das cidades mais violentas do Brasil, que é totalmente em desacordo com os nossos índices. É verdade. Na área de saneamento, o São Paulo também aparece como uma cidade poluída. A gente pega o Rio Pinheiros, ele está cheio de garrafa, isso, aquilo, isso está me falando em 300% de saneamento. Será que essa comunicação não está truncada, não está interrompida, não estão comunicando coisas diferentes da realidade? Em parte você tem absoluta razão, porque uma coisa é aquilo que um Estado sério faz e não vive de propaganda. Essa é que é a grande diferença. O Estado de São Paulo não faz propaganda. O Estado de São Paulo, aquilo que ele faz como comunicação é como obrigação de informação para a opinião pública, diferente de outros lugares onde se faz propaganda 24 horas por dia. O Estado de São Paulo não faz. Você mencionou um aspecto extremamente importante que é o da segurança. Outro dia eu perguntava, Roberto, e Luiz, eu perguntava para um amigo meu o seguinte, que ia muito para os Estados Unidos e vai muito para Chicago, e que adora Chicago, maravilha, e que tem, inclusive, que tem negócios na Bolsa de Chicago e tudo mais. Eu disse, você gosta muito de lá? Gosto muito, cidade maravilhosa. Se você sabe, porventura, que o índice de criminalidade da cidade de Chicago é maior do que o da cidade de São Paulo, eu disse, não pode ser. Eu peguei uma estatística internacional e mostrei. Então, vamos assim, você tem toda a razão. O Estado de São Paulo não cuida de divulgar essas coisas, quer mostrar os fatos concretos. No caso, por exemplo, do que você mencionou, o saneamento do Rio Tietê e do Rio Pinheiros, o que acontece é que a gente vê garrafas flutuantes, sofás, pneus, móveis velhos atirados no Tietê e no Pinheiros, tem que fazer parte de um grande processo de mudança cultural da população. Educacional, inclusive, nesse Não aspecto. tem como. Quer dizer, vamos dizer assim, hoje você ainda vê gente chiquíssima em automóveis bilionários andando na rua, o sujeito tem o desprazer de abrir o vidro e pegar um cigarro e jogar no meio da rua. Quer dizer, então, é um negócio que não faz sentido. Dentro então, dessa... Esse é o conjunto de coisas que vocês ajudam exatamente fazendo isso, comunicação. Essa comunicação é exatamente nesse aspecto. Os senhores estão falando de saneamento, educação, que são serviços. Exatamente. O setor de serviço hoje no Brasil é representado por 70% do PIB é serviços. E nesse aspecto a gente queria focar no que o Estado de São Paulo pode fazer em benefício desse setor, especificamente de alguns setores. Como a gente também gosta de falar um pouquinho, divulgar as coisas que acontecem, mas acho que pouca gente sabe que São Paulo, 60% do PIB de informática, de serviço de informática, está no Estado de São Paulo, onde se concentram as maiores empresas de informática, de TI, está aqui. E nós precisamos, secretário, de aumentar a capacidade de qualificação de mão de obra nessa área. Gostaríamos de saber, o de São Paulo, que tem uma rede de FATECs muito importante, desenvolvendo, criando cursos técnicos, como é que o Estado pode auxiliar no processo de qualificação desse pessoal que nós estamos precisando nestas áreas e manter essas empresas de TI aqui no Estado de São Paulo? A FATEC pode auxiliar nesse processo? Não só pode, como é obrigação, não só da FATEC, mas das escolas técnicas. Nós, a partir do ano de 2001, 2002, ainda era governador, o governador Mário Covas, e na sequência o governador Geraldo Alckmin, nós estabelecemos como alta prioridade para São Paulo a formação de recursos humanos no nível técnico e no nível tecnológico.
era uma coisa que não se fazia no Brasil. Pensava-se que formação era só a escola de torneiro, fresador, prensista, que é importantíssimo também, mas você precisava do restante na cadeia produtiva. Não poderia ser só isso. Não poderia ser só isso. Por exemplo, não adianta só você ter universidades dando títulos maravilhosos se você forma um médico, mas você não formou a enfermeira, você não formou o radiologista, você não formou o resto do pessoal que dá apoio para aquela profissão. Você formava excelentes engenheiros, mas você não tinha mestre de pedreiro, encanador, eletricista e assim por diante. Quer dizer, então, é isto que nós nos preocupamos e já há mais de 10, 12 anos que isso está sendo feito extremamente intensivamente pelo governo do Estado através da Paula Souza. Quer dizer, a Paula Souza exatamente hoje tem mais de 200 mil alunos, só para a gente ter uma ideia da dimensão disso, voltados no nível técnico, um nível equivalente ao complemento de segundo grau. O indivíduo pode entrar no segundo ano do segundo grau e completar o seu ciclo normal de estudo juntamente com um diploma de escola técnica. E um nível superior, que não é universitário, mas é superior, que é justamente o das FATECs, Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo. E eu acho que o resultado primeiro desta nossa reunião de hoje aqui, Luiz e Roberto, é o seguinte: nós vamos sentar imediatamente com a Paula Souza e verificar onde e como é necessário mais formação para aquilo que é demandante deste setor que o mercado de serviços, precisa, exatamente. que o setor de serviços precisa, que é o grande demandante exatamente. hoje. E não é só na parte de TI. O que mais você precisa, vamos dizer assim, e a sua confederação tem o diagnóstico disso, vamos estabelecer uma parceria com a confederação de tal forma que a gente esteja respondendo à necessidade objetiva do setor. Então, hoje nós temos concentrações em algumas regiões do estado. Por exemplo, na Grande Campinas hoje, Campinas, Hortolândia, Sumaré, vários municípios. Centros, inclusive, de especialistas centros de especialização tecnológicos, inclusive centros de comunicação. Ou seja, este é um dos pedaços que o setor de serviços precisa. Vamos sentar, vamos verificar e vamos estabelecer uma parceria para que a gente possa desenvolver isso. Mas vamos verificar outros setores. O setor de serviços... Nós temos o setor de feiras, nós temos o setor educacional também que precisa, nós temos a parte, inclusive, de academias de ginástica que precisam de ser bons profissionais. Nós temos até, a gente fala um pouco demais, a mão de obra para reformas de carro, reformas de motores, etc., que são setores hoje que demandam necessidade de técnicos especializados para isso. Exatamente. E é natural que seja assim, porque um país que produz, sobretudo em São Paulo, este ano vamos produzir entre 3,8 e 4 milhões de veículos novos, que tem uma frota imensa de veículos. Você precisa ter manutenção, gente preparada para fazer essa manutenção. Com relação ao setor de feiras, por exemplo, eu tenho uma boa notícia para lhes dar. O governo de São Paulo estabeleceu uma concessão exatamente do nosso parque de imigrantes. Lembra lá o Centro de Exposições de Imigrantes? Aquele da Imigrantes. Exatamente. Né? Roberto, nós transferimos a Secretaria da Agricultura, que ocupava uma parte daquele prédio antigo que tem lá, para o centro da cidade de São Paulo. E hoje todo aquele complexo foi objeto de uma licitação para a concessão daquilo, para fazer um centro de exposições. Mas um mega centro de exposições e, portanto, o que você está dizendo... Aliás, o setor está esperando isso faz tempo. Exatamente. Essa informação. Exatamente. E isso, graças ao esforço conjunto das diversas secretarias que estiveram envolvidas nisso, nos permitiu fazer isso. Eu tenho a impressão que esse processo, antes do fim do ano, já deve começar a ser implementado. Uma boa notícia. E, portanto, nós precisamos ver que recursos humanos nós precisamos preparar para esse grande centro. O senhor sabe que esse setor é o maior setor turístico nessa área, na cidade de São Paulo, é esse setor de promoção de eventos. Fora isso. Inclusive, os promotores são nossos filiados, os sindicatos dessa área são nossos filiados e participam ativamente nesse processo de divulgação e de participação nessa área. Eu acho que nessa área também nós precisamos de qualificação profissional, porque falta qualificação profissional, de montadores, etc., que precisamos. Eu acho que essa parceria com relação à FATEC, com relação aos centros de escolas técnicas, eu acho que é importantíssimo, porque, especialmente na área de TI, as coisas são muito rápidas, a evolução tecnológica. Então, de repente, aparecem novos sistemas, novas alternativas que precisam ser qualificados e nós precisamos desse recurso. Eu gostaria também, secretário, que a gente pudesse fazer um trabalho. Existem esses recursos do FAT, na qualificação profissional.
Eu acho que São Paulo podia fazer um grande projeto nessa área de qualificação, especialmente na área de TI e outras áreas, na segurança privada, por exemplo. Nós temos várias empresas de segurança que também precisam de qualificação profissional, inclusive preparando para a Copa de 2014. Eu acho que a gente podia fazer uma parceria nesse sentido e esse projeto sair do Estado solicitando ao governo federal, através do FAT, um projeto que possa viabilizar esses critérios através dos FATECs ou através da escola técnica. Marcaremos uma reunião com o secretário de Trabalho, o Dr. Ortiz, e vamos juntos, com o Luigi, com o Roberto, sentar, conversar com ele, ver o que precisa ser feito. Você não tem a menor dúvida, tenho certeza que o secretário de Trabalho vai ter muito empenho nisso. Meirelles, já que você está aqui, bom para dar boas notícias para a gente, porque essa foi realmente uma grande notícia, muito esperada. O Estado de São Paulo tem uma ferramenta muito forte, que é um canal de televisão, a TV Cultura. A TV Cultura hoje faz educação à distância, em parceria com as universidades do Estado de São Paulo. Você vê como coordenador, como harmonizador dessas coisas, a possibilidade da TV Cultura fazer também ensino à distância para as FATECs, para o ensino técnico, esses problemas da mão de obra despreparada que a gente tem? Acho que não tem a menor dúvida. A primeira providência que nós tivemos depois da eleição do Marcos Mendonça, que é um velho companheiro de governo, um homem extraordinário, e que traz exatamente este pensar. Nós já falamos com ele detalhadamente sobre qual seria, vamos dizer assim, a possibilidade do Estado estar, porque a televisão Cultura é independente, ela não é uma televisão do governo, ela é uma televisão estatal independente, ela não é um instrumento político do governo. No entretanto, ela é instrumento de política de Estado. E isto quer dizer, vamos dizer assim, nós queremos desenvolver um apoio para que a televisão Cultura cumpra esse papel. Primeiro, educacional. O Estado de São Paulo também tem uma universidade virtual. O Estado de São Paulo hoje tem 4 universidades. Tem a USP, a Unicamp, a Unesp e a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E essa universidade virtual tem por objetivo, evidentemente, o ensino à distância. E esse instrumento, televisão Cultura, é absolutamente importante. Mas é mais importante ainda porque ele pode fazer muito mais do que isso. Pode trabalhar, inclusive, num programa gigantesco de saúde pública. Porque um dos grandes problemas de saúde, Luiz, não é remédio ou posto de saúde ou hospital. Vamos dizer assim, é o comportamento das pessoas, saber o que pode comer, tomar, água poluída, alimento estragado. É preventiva. Preventiva. Quer dizer, é a cultura da saúde que, evidentemente, a televisão Cultura poderá fazer. E, evidentemente, tenho certeza absoluta que com a cabeça brilhante do Marcos, do pessoal que está lá na televisão Cultura, eu sei que você o ajuda lá também, e é importante que o ajude, Roberto. Eu acho que vamos dizer assim, um novo pensar do que é a cultura para o nível de desenvolvimento do Estado de São Paulo, o nível de demanda das pessoas de São Paulo. As pessoas de São Paulo têm nível cultural, querem saber de música da melhor qualidade, pode ser música popular, pode ser música erudita, pode ser música de câmara, querem saber de teatro, querem saber de coisas contemporâneas, de tecnologia, ou seja, um mega canal de informações modernas para a população, que eu acho que esse é o grande papel que a televisão poderá fazer. Um comportamento também para o pequeno empresário que quer implantar um novo empreendimento, dar informação a ele através da atualização dessas informações, e a gente pode contribuir com esse tipo de programas nesse aspecto. Secretário. Perfeitamente. Será cobrada a Confederação nesse sentido. Estamos à disposição. Secretário, já que nós estamos aqui cheios de boas notícias e de alegria, que estamos caminhando bem, como é que o senhor vê a médio prazo o nosso Estado de São Paulo? Nós vamos conseguir manter um baixo desemprego? Nós vamos conseguir fazer com que a economia do Estado de São Paulo cresça? Como é que você enxerga o nosso futuro? Eu enxergo de uma maneira muito objetiva. Você sabe que eu sou engenheiro, eu sou peão de obra e, vamos dizer assim, não raciocino com fantasias, raciocino com coisas concretas. E, vamos dizer assim, a minha vida inteira eu trabalhei com isso, exatamente com visão estratégica, com planejamento estratégico, mas, sobretudo, com execução estratégica. Então, hoje o Estado de São Paulo está de tal forma
assumindo um papel moderno, que isso aqui é importante. Não é que nós estamos fazendo mais da mesma coisa, nós estamos fazendo mais de coisas novas. Nós estamos introduzindo tecnologias. Nós estamos acabando, nesta semana, Roberto e Luiz, nós acabamos uma licitação para a compra de 65 trens. Trens cada trem com 8 vagões. Isto significa 520 vagões ultramodernos. Todos eles, metade deles, uma empresa que já ganhou 65 desses trens, já tem fábrica em São Paulo. A outra que ganhou está trazendo uma fábrica para São Paulo. O que significa isso? Não é que nós ganhamos um patamar e nos aburguesamos, paramos. É que nós estamos trazendo cada vez mais, exatamente, inteligência, projeto, modernidade, investimento que vem para São Paulo. Se nós pegarmos a balança de exportações do país, que vai mal, nós percebemos que a contribuição de São Paulo é excepcional para essa balança. E a balança de exportações de São Paulo é 70% de produtos industrializados de alta tecnologia. É agregação de valor, de inteligência. O que formam as nossas universidades? Talento para isso, centros de pesquisa, parques tecnológicos que nós temos no Estado. Eu acabo de vir de uma viagem relâmpago que eu tive que fazer à Europa, fiquei extremamente orgulhoso, porque lá no meio da Europa Central, países pequenos da Europa Central, aviões da Embraer voando por lá. O que é isso? É o talento de São Paulo. Não é só São José dos Campos enquanto fábrica, é um centro de excelência, de pesquisa, de formação, o ITA formando o que há de engenharia, um centro tecnológico, ou seja, o futuro de São Paulo é continuar no século XXI a ser aquela alavanca do crescimento brasileiro que foi no século XIX e no século XX. Ou seja, só que agora não é mais produzindo café ou coisa parecida, que vai continuar vamos produzir serviço. Vamos produzir serviço para exportação. Cada vez mais serviços. Porque eu acho serviço para exportação, fazer grandes call centers aqui no Brasil, exatamente, com vocês nos ajudando, preparando gente para isso. São Paulo pode dar o exemplo de ser o maior exportador de serviço, exatamente, coisa que nós somos deficitários, há anos não conseguimos exatamente ter uma balança de comercial positiva em serviço. Inteiramente de acordo. O governo de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, é focado nisso. Um novo patamar, um novo degrau de desenvolvimento para o Brasil. Essa é a plataforma do governador Geraldo Alckmin. E nós precisamos, Meirelles, exatamente botar isso para funcionar, porque o que nós estamos vendo no Brasil, para os empresários, é uma situação muito lastimável, porque o Brasil está se baseando em produtos básicos, muita plantação de soja, o que é ótimo, Mato Grosso. Porém, nós estamos exportando esses produtos sem nenhum beneficiamento. Então, a balança comercial do Brasil, que está indo para um caminho mau, é porque nós não estamos exportando coisas com tecnologia. Pois é, quero aproveitar, Roberto, a tua colocação. Eu acho que na hora que a gente exportar um produto, exportar um torno, exportar algum produto, tem que, junto com ele, exportar alguma coisa que complemente isso. E o serviço pode ser um grande... Sem dúvida nenhuma. Nós importamos muita coisa de outros países, junto com esses produtos, vem uma grande parte de serviço que vem exatamente, junto com manutenção com complemento de assessoria, de consultoria isso, sobre aquele produto e sobre aquela informação daquele produto que está sendo importado. E nós não estamos fazendo isso, acho que adequadamente em termos disso. Se associar com o setor de serviço na exportação, não só dos produtos, mas os complementos desses produtos na área de serviços. Transporte, logística, consultoria, assessoria, informática. Eu acho que esse processo deveria começar a ter mais intensamente implementado no Estado de São Paulo. O governo Geraldo Alckmin está preocupado com isso. E eu gostaria de... Eu sei que nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, porque o bate-papo foi muito bom, mas o que eu gostaria era de deixar aqui, em primeiro lugar, um agradecimento muito grande ao que a Confederação está fazendo no sentido de valorizar serviços. Porque ninguém enxerga muito claro isso, né? Todo mundo enxerga agricultura, indústria e comércio. Serviços é uma coisa que a cultura ainda nebulosa. Nem todo mundo absorveu. E hoje é exatamente a possibilidade, a ocupação do século XXI.
O único setor que está crescendo em mão de obra é o setor de serviços. A empregabilidade está sendo mantida pelo setor de serviços. Exatamente. Então, o que nós gostaríamos de deixar claro é que o governo Geraldo Alckmin está absolutamente aberto para uma parceria construtiva com a Confederação, para que a gente possa identificar as oportunidades que, evidentemente, vocês são muito mais capazes para identificar, porque representam legitimamente o setor, e que nós possamos, como decorrência disso, estar ajudando a implementar as demandas, formação de recursos humanos, não só isso, localização específica, informações estatísticas que sejam necessárias, ou seja, aquilo que faz com que o trabalho da Confederação esteja sintonizado com o trabalho do governo Geraldo Alckmin. Muito obrigado, Meirelles, muito obrigado, Luigi, muito obrigado a você, telespectador. E nós estamos encerrando o programa Combate de hoje e voltaremos neste mesmo horário na próxima semana. Boa noite. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.